Bom, então agora está gravando, pessoal. Então, se eu tenho lá um motor ligado com 1.700 RPM e eu tenho duas polias, né? Duas polias ligadas por uma correia. Se esse motor está rodando a 1.700 RPM e esta polia é o mesmo tamanho dela, então as duas têm o mesmo tamanho. As duas têm a mesma rotação. Ou seja, as duas estão na mesma velocidade. Tá ok? Isso não importa se ela é para a direita, para a esquerda. Se fosse corrente, também teria que ter o mesmo número de dentes nesta e nesta outra aqui. Ok? Nós precisamos entender que as polias, né, elas vão ter uma relação entre si. Então, por exemplo, se o diâmetro aqui é 100, que também é 100, eu dividi 100 por 100, que são os dois diâmetros, eu tenho uma relação de transmissão. Essa relação é de 1 para 1. Ou seja, uma volta desta polia para uma volta dessa polia. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, né, essa mesma polia aqui, com 100 milímetros de diâmetro, mas essa polia aqui que está no motor, então a gente chama a polia que está no motor de motora e a outra polia de movida. Então, se a polia motora que está acoplada no motor tivesse 50 milímetros de diâmetro e a polia movida tivesse 100 milímetros de diâmetro, eu iria dividir 100 por 50, eu teria 2. Então, eu teria uma relação de 2 para 1. Ou seja, cada duas voltas dessa polia aqui, se ela tivesse 50 milímetros de diâmetro, tá? Cada duas voltas dessa polia, eu teria uma volta dessa polia aqui. Então, nós teríamos então o seguinte, que essa relação é 2 para 1. Então, se eu tenho aqui 1.700 RPMs nessa polia aqui, que tem 50 milímetros de diâmetro, e aqui eu não vou ter mais 1.700. Eu vou ter metade, vou ter 850. Porque a relação é 2 para 1. Então, eu vou pegar 1.700 e dividir pela relação, que é 2. Então, eu vou ter ali a velocidade da minha polia movida de 850 RPMs. Tá certo? Se fosse ao contrário, se aqui tivesse 100 milímetros, a polia motora, 100 milímetros, a polia movida, 50 milímetros, então aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 50. Não é? Então, se eu pegar, dividir, né, essa por essa, eu tenho uma relação de 2 também. Mas é 2 para 1. E não 1 para 2. Né? Então, eu tenho aqui que cada uma volta dessa, essa vai dar 2 voltas. Então, se aqui eu tenho 1.700 RPM e essa daqui, quantas RPM eu vou ter? Eu vou ter 3.400. Olha a diferença. Se essa aqui fosse 50 e essa 100, 1.700 RPM aqui, 800 aqui. Invertendo, a de 50 vem para cá, a de 100 vai para lá. Então, se eu tenho aqui 1.700 RPM numa polia de 100 milímetros e aqui eu tenho uma polia de 50, eu já vou ter 3.400 RPM. Tá certo? Então, essa seria a minha relação. Então, como é que a gente faz para poder achar essa relação? Tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu pegar um papel aqui. Agora vocês vão ter que falar se vocês estão conseguindo ver o papel. Vocês estão conseguindo ver o papel aqui? Estamos vendo. Então tá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, um motor. Com uma polia de
30 milímetros de diâmetro, tá? Então, esse aqui é o símbolo de diâmetro. Eu tenho uma polia com 30 milímetros de diâmetro aqui. E eu tenho um eixo aqui com 2 mancais e uma polia aqui aqui com diâmetro de 180 milímetros. Ok? Esse motor, 1.750 RPMs. Ok? Então, eu tenho 1.750 RPMs aqui. Uma polia de 30 milímetros aqui, ligada por correia, uma outra polia com 180 milímetros de diâmetro. Qual é o meu RPM nesse meu eixo secundário aqui? Como é que a gente faz a conta, pessoal? A gente faria a conta da seguinte maneira. Ó, 1.750 vezes 30. Ó, não é 30 milímetros aqui? Então, eu vou pegar 1.750 RPM e vou multiplicar pelo diâmetro da polia motora. Tudo isso daqui eu vou dividir pelo diâmetro da polia movida. Aí eu vou ter o meu resultado. Tá? Então, quanto que vai dar? 1.750 vezes 30. Se vocês estiverem fazendo no celular, tem que apertar o igual, dividido por 180. Ou colocar aqui entre parênteses, tá? Então, quanto que dá? Eu não fiz a conta ainda. Eu chutei aqui uns valores. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Aqui, achei. Não funciona. Acabou a pilha. Acabou a pilha. O celular estou usando para transmitir. Espera um pouquinho. Olha lá, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Ó, eu tenho aqui 1.750 vezes 30 é igual 52.500. Vamos marcar aqui, depois eu mostro para vocês. Tudo isso dividido por 180 291,6. Olha lá, ó. 291,6, tá? Então, nós temos aqui que esse motor está rodando a 1.750 RPMs. Essa polia tem 30 milímetros de diâmetro. Qual é a RPM desse eixo com uma polia de 180 milímetros? Eu vou ter, então, uma polia de 180 milímetros rodando a 291,6 RPM. Quase 292 RPMs. Tá certo? Então, olha a diminuição que deu ali. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o mouse. E se fosse... Peraí. E se fosse, então, engrenagens, né?
como é que a gente faria? Bom, existe uma fórmula, né, que vocês estão vendo aí embaixo aí e tal, de entre centros e blá, blá, blá. Vamos resumir tudo isso daqui, pessoal. Né? É simples, fácil e prático. Deixa eu ver aqui, tem pessoal que está... A gente está esperando para entrar na reunião. Aí. Ok, então vamos lá. Eu tenho uma engrenagem, né? Então, número de dentes de engrenagem, a gente diz Z. Qual é o número, né, de dentes da engrenagem cuja está presa ao motor? Então, se essa é a engrenagem motora e essa é a engrenagem movida, funciona assim, eu vou contar os números de dentes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dentes. Então, eu tenho a engrenagem Z1, ó. Eu tenho a engrenagem Z1. Dezesseis dentes. Z1, essa daqui. E a Z2, né? A Z2, ó. Qual é a engrenagem Z2? É essa aqui, que é a movida, né? Então, qual é o número de dentes dela? Ó? Eu vou começar contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dentes. Então, eu tenho a Z2, 45 dentes. Ok? O meu motor, RPM, inicial, 1750. Vamos manter lá essa velocidade. Qual é meu RPM final? Qual é o meu RPM final? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Então, é a mesma coisa que eu tivesse feito, né, pelo diâmetro, ok? Então, eu tenho lá 1750 vezes a minha Z1 é 16 dentes, vezes 16. Vai dar 28 mil. Esse número é apenas um número base, não tem relação com velocidade nenhuma, tá? Eu vou dividir por 45. Então, eu tenho 622,2 RPMs. Então, aqui, ó, 622,2 RPMs. Então, esse é o jeito mais fácil, mais simples da gente fazer esse cálculo através de engrenagens. Se a gente fosse usar diâmetro primitivo, diâmetro externo, né, a gente teria que fazer o seguinte, teria que pegar, no mínimo, uma tabela de engrenagens para saber uma engrenagem com 16 dentes, qual que é o diâmetro primitivo, né? Qual que é a distância entre centros, enfim, daria um trabalho enorme para a gente achar. Olha as formulazinhas lá, ó, né? Olha entre centro. Eu tenho que tirar uma raiz quadrada de alguns números com constantes, enfim. Seria extremamente trabalhoso, tá? Então, eu estou simplificando para vocês. Opa. Eu estou simplificando para vocês, né, o jeito mais fácil da gente fazer esse cálculo de transmissão entre duas engrenagens, tá?
e entre duas polias. Deixa eu pegar aqui. Cadê o mouse? Não. Aqui. Então, eu estou simplificando, né? O cálculo entre duas polias e o cálculo entre duas engrenagens. Se for o contrário, 45 é a motora, 16 é a movida. Então, quer dizer que vai aumentar. Então, eu vou fazer o cálculo simples, né? E rápido, ali, ó. Eu tenho um motor com 1.750 vezes 45 é igual, dividido por 16. Eu tenho 4.921 RPM, quase 4.922. Então, eu tenho um aumento de RPM. Então, quando a gente olhar para um sistema de transmissão, né, quando a gente chegar na frente e ver, né, quem já trabalha na indústria já viu, já até tem uma noção. Né? Quem nunca trabalhou vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas quando a gente tem sistema de transmissão aqui, a primeira coisa que a gente tem que olhar é ver se ele está aumentando a RPM ou se está diminuindo. Então, se eu tiver a minha engrenagem motora maior do que a movida, está aumentando a velocidade. Se eu tenho a minha motora menor do que a movida, está diminuindo a velocidade. Tá bom? E agora, ó, vamos fazer mais uma questão aqui. Se eu tenho, vamos voltar aqui. Eu tenho essa polia, movimentando essa polia. Agora, eu vou colocar aqui, deixa eu fazer em azul. Deixa eu fazer em azul para vocês poderem enxergar melhor. É horrível desenhar aqui, pessoal. Vou fazer uma pergunta. Pode perguntar, claro. Eu trabalho com uma máquina quase desse tipo aí, tipo assim, diminuindo a velocidade dela. Tem aumento de força? Sim, toda vez que você tem uma relação, né, de diminuição de velocidade, você aumenta a força. Então, é claro que se você mudar os hertz lá, não é isso que vai fazer aumentar a força. Mas sim se você tem, por exemplo, uma engrenagem aqui, ó, vamos supor que aqui fosse 30 dentes e aqui fosse 45. Você teria uma velocidade X lá. E ela teria uma força. Ela conseguiria levantar, por exemplo, um peso de 1 tonelada. É um exemplo, tá? Agora, se você colocar aqui, era 30, você diminui para 16, né? E mantém essa daqui, é claro que vai diminuir um pouco a velocidade, mas em vez de erguer um peso de 1 tonelada, você vai conseguir erguer um peso de 1,5 toneladas, 2 toneladas. Entendeu? Então, toda vez que você diminuir essa relação aqui, você aumenta a força também do equipamento. O que vocês podem observar, por exemplo, quem anda de bicicleta sabe disso. Se você tem, né, uma coroa grande numa catraca pequena e você chega numa subida, você faz muita força para subir. Se você coloca numa coroa pequena e uma catraca grande, você pedala mais, mas você consegue subir com mais facilidade aquele local. Ok? Tá respondido? Tá, valeu. Pessoal, tem gente esperando para ingressar aí. Deixa eu ver se eu coloco. Esse pessoal não. Quem me perguntou sobre o aumento de força? Era só essa a sua dúvida? Tá respondido mesmo? Tá tudo certo? Sim, era só essa dúvida mesmo. Tá tudo certo, sim. Então, beleza, ó. Voltando lá. Eu tinha 1.750 RPM
uma polia, né, com 30 milímetros de diâmetro, movendo uma polia com 180 milímetros. Então, eu cheguei a 291 RPM. Então, esse aqui era o meu RPM final, dessa conta aqui, ó. Ok? Agora, eu tenho um segundo eixo, tá? E mais duas polias. Então, vamos dizer que essa polia aqui tem um diâmetro de 50 milímetros. E essa polia aqui tem um diâmetro de 120 milímetros. Então, pessoal, olha lá. Como que eu vou fazer o cálculo aqui, então? Né? Eu tenho lá. Deixa eu ligar a calculadora aqui. Então, eu tenho. Onde é que zera isso? Então, eu tenho 1.750. Vezes 30. Então, tudo isso aqui, que vai dar 52.500, dividido por 180. Dá 291, uma dízima periódica, que é o 6. 6, 6, 6, 6, 6. Sem mudar a calculadora, eu continuo fazendo o mesmo processo. Então, velocidade vezes a polia motora, dividido pela polia movida. Aí, essa minha polia aqui passa a ser essa segunda polia, não essa daqui que era movida. Essa polia aqui passa a ser motora. Então, a velocidade que eu tenho nesse eixo é 291 vezes 50 Então, esse 291 vezes 6, né? 291,6 vezes 50, que é o diâmetro dessa outra polia, que passa a ser a motora agora, para efeito de cálculo. E aí eu vou dividir por 120, que é o diâmetro da minha polia movida, né? Então, tudo isso dividido por 120. É igual. Então, a minha velocidade final aqui, nesse eixo aqui, 121,5. Entenderam aí, pessoal? Então, olha, se eu tiver uma transmissão desse jeito aqui, ó, né? Então, primeiro, um sistema de correia aqui e um sistema de correia aqui. O eixo final é esse cara aqui, ó. Então, eu tenho um motor com 1.750 RPM, ele está gerando uma velocidade final de 121 RPM. Ok? Então, a minha máquina está rodando lá com 121 voltas por minuto. Se eu tivesse mais aqui, é só multiplicar a RPM do eixo vezes a polia motora, dividido pela polia movida. Tá? Se fosse engrenagens, é a mesma coisa. Número de dentes da engrenagem motora vezes o RPM, dividido pelo número de dentes da engrenagem movida. Ah, eu tenho mais uma engrenagem que toca a outra. Velocidade do eixo vezes o número de dentes da engrenagem motora, dividido pelo número de dentes da engrenagem movida. E eu vou chegar no mesmo resultado. Se eu, por exemplo, tivesse aqui uma engrenagem com 30 dentes, aqui uma engrenagem com 180 dentes, aqui uma engrenagem com 50 dentes e aqui uma engrenagem com 120 dentes, a relação é a mesma, eu chegaria exatamente no mesmo resultado. Ok? Então, se eu tenho lá um redutor, né, é uma atividade que normalmente a gente faria em loco, né, lá no laboratório, mas eu tenho 6 redutores apenas. Né? O Senai tem 6 redutores lá
para a gente poder fazer esses cálculos aqui. Com quase 60 alunos, eu teria que ficar durante quase 3 meses dando aula todo sábado para vocês poderem fazer essa atividade. Infelizmente, com a pandemia, nós não podemos levar todos lá. Eu só posso levar 10 alunos por vez no laboratório. Tá? Então, ficaria quase que impossível a gente conseguir fazer isso aí. Porque daí o curso se estenderia durante muito tempo. Tá? Ok? Aí eu teria 10 aulas só para falar sobre isso. Depois mais 10 aulas para falar sobre... Então, a gente, por isso, está fazendo essa aula online, né? E eu estou tentando fazer da melhor maneira possível para que vocês consigam entender tudo que eu estou explicando. Se tiver alguma dúvida até aqui, vocês me digam para mim poder retomar a explicação ou tentar mudar o jeito que eu estou explicando para vocês entenderem. Alguém que está assistindo agora ao vivo não entendeu? Pode falar. Ou manda mensagem que eu consigo ver. Deixa eu ver aqui o que tem nas mensagens. Edmar, tá falando aqui que perdeu a parte toda aqui. Tá sendo gravado, tá? Então, está sendo gravado, depois vocês podem entrar e verificar de novo, tá bom? Tá pedindo para mim tirar uma foto da folha de cálculo aqui e mandar para vocês, tá? Eu vou passar para vocês, eu tenho um resumo bem legal aqui, eu vou passar isso tudo lá no grupo do WhatsApp. Podem ficar tranquilos. Isso aqui é só um rascunho. Se eu tivesse um quadro, né, lá na escola, a gente estaria fazendo isso aqui tudo num quadro lá. Tá bom? Beleza? Tá tudo certo aí? Estão ouvindo? Tá tudo certinho? Posso continuar então, que agora a gente vai passar para um outro tipo de engrenagem. Tranquilo? Beleza? Então tá. Então vamos lá. Pessoal, muito comum nas indústrias é a gente ter um sistema de transmissão, né, sem fim, que é esse sistema aqui, que é uma coroa e um pinhão sem fim. Então, como a gente faz para saber qual a velocidade que a gente vai conseguir atingir no eixo, né? Então, esse sistema, por regra, vira aí, professor. Ficou de lado? Eu fiquei de lado? Espera aí. Professor, tá de ponta cabeça. Aí, agora ficou certo. Eu não mudei nada aqui, é o software que tá mudando tudo aí. Eu só cliquei aqui para poder ver e aí ele mudou sozinho. Enfim, tá? Beleza. Mas vai me avisando aí, porque eu não tô assistindo a aula, eu tô na frente de um aparelhinho aqui, eu não sou, como é que é? Ator da Globo para poder fazer isso. Mas então tá lá. Eu tenho aqui um sistema de transmissão com coroa, sem fim e pinhão. Ok? Esse sistema funciona da seguinte maneira. Sempre a entrada de transmissão vai ser no pinhão. Tá? E a saída da transmissão vai ser através do eixo da coroa. Ok? Então, eu tenho que saber, primeiro, qual é a RPM do meu motor. Então, vamos manter 1750. Olha, eu risquei de caneta aqui. Vou ter que limpar tudo a TV. 1750 RPM aqui no eixo, sem fim. Né? Então, eu tenho 1750 RPM. Como é que eu vou multiplicar pelo quê aqui? Né? Eu não sei. Então, calma lá. Eu preciso saber quantas voltas, né,
quantas voltas essa coroa vai dar cada vez que esse cara aqui movimentar, por exemplo, 10 vezes. Então, como é que eu vou achar isso, né? O cálculo, pessoal, na verdade, é igual ao que a gente estava fazendo. Exatamente igual. Só que o que eu preciso entender é que esse cara aqui, ele tem as entradas de rosca, né? Então, uma rosca normal, ela inicia, né, com apenas uma entrada. Agora, esse cara aqui, ele tem 3 entradas. Então, ele tem uma entrada de rosca aqui, uma entrada de rosca aqui e uma entrada de rosca aqui. Então, ele tem 3 entradas. 1, 2, 3. Então, eu vou pegar 1.750 vezes 3. Quanto que vai dar isso? Soma para mim aqui. 1.750 vezes 3. Vai dar 3.500, 5.250. Então, 5.250. Agora, quantos dentes tem a coroa? Aí a gente vai contar. Então, é esse 5.250 dividido por, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 5.250 dividido por 30. Então, vou pegar esse cara aqui e dividir por 30. Então, entrou aqui, ó, 1.750 RPM. Está saindo quantas RPM? 175. 175. Então, é a mesma coisa lá. Ó, eu tenho 30 aqui, não tenho 30? Dividido por 3 entradas. Dividido por 3. Então, eu tenho uma relação de 10. 10 para 1. Então, é só eu pegar esse cara aqui, ó, 1.750, e dividir por 10. Eu teria 175. A mesma coisa... A mesma coisa seria esse cara aqui. Cadê? O da... Não é esse. Muito papel. A mesma coisa seria esse cara aqui. Né? Então, eu pego 45 e divido por 16. Então, 45 dividido por 16. Que eu teria quanto? 2,8125. Então, eu divido 1.750 dividido por 2,8125. Eu tenho 622,2. 1.750 dividido por 2,8125. Eu fiz de cabeça aqui, já deu 622,2. Não é isso? 622,2, tá? Então, essa aqui, pessoal, essa é a relação de transmissão. Então, essa é a relação de transmissão. Então, 2 maneiras para vocês fazerem. 2 maneirinhas básicas, simples e fácil para vocês fazerem. Então, eu vou pegar a RPM de entrada, 1.750, multiplicar pela engrenagem movida, aliás, motora, e dividir pela movida. Vai dar essa velocidade aqui. Ou dividir a engrenagem movida pela engrenagem motora, vai dar a minha relação de transmissão. Eu vou, então, dividir a minha velocidade de entrada pela minha relação. Então, vai dar a mesma, tem que dar o mesmo valor. Isso é uma maneira da gente tirar a prova de quando a gente quer ter certeza que a velocidade é aquela que a gente está fazendo. Tá certo?
Então, se for desse jeito, mesma coisa. Se for aqui, ó, também, tá? Então, eu teria duas. Aqui, no caso, eu teria duas relação, né? Então, por exemplo, 180 dividido por 30 vai dar 60. Então, eu teria aqui uma relação de 60. Aí, eu teria que pegar 1.750 e dividir por 60, tá? Então, 60 não, 6, né? Perdão. 6. 1.750 dividido por 6 daria, então, 291,6 também. E aí, eu teria 291,6 dividido pela relação que dá 120 dividido por 50. 120 dividido por 50. Né? Daria 2,4. 120 por 50. 2,4. Então, eu teria que dividir 291,6 dividido por 2,4, que é a minha relação. 2,4 dá 121,5. Certo? Então, são os dois jeitos da gente fazer, né? Tanto polias, ok? Tanto polias, quanto engrenagem de dentes, né, helicoidais. Então, ó, se eu fizer aqui, por exemplo, uma entrada e 35 dentes. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar 1.750, vou multiplicar por 1, vai dar 1.750. Vou dividir por 35. 1.750 dividido Por 35. Nós temos, então, 50. 50 RPM. Ou seja, se aqui fosse apenas uma entrada de rosca, aqui, 35 dentes, eu teria quantas RPMs no meu eixo? 50. Né? Se eu tiver um de duas entradas e 48 dentes, como é que vai ser? Eu vou pegar, então, 1.750, que é a velocidade do eixo do pinhão, vezes 2, que dá 3.500. Dividido por 48. Que dá 72,973 RPM. Né? Então, dá isso daí. Não dá isso não. Está errado. 3.500 dividido por 48. É isso mesmo? 3.500. Dividido por 48. É? Ah, tá certo. Então, erro meu. Tá lá. Então, aqui daria 73 RPMs mais ou menos. Arredondando, né? E agora, se eu pegar 1.750 vezes 3... 5.250. Dividido por 27. 194 RPMs. Tá vendo que aqui, ó, aqui foi, né, aqui aumentou os dentes, aqui já diminuiu os dentes, mas essa relação aqui, ó, de entradas, né, de entradas da rosca, que acabou mudando totalmente, né, a minha relação, tá? E aí, é claro, posso dividir, então, 35 por 1. A minha relação é 35. Posso dividir 48 por 2. Minha relação é 12. Então, eu vou pegar 1.750 e vou dividir por 12, tá? A minha relação aqui, 27, aqui 3, a minha relação é 9. 27 dividido por 3, 9. Então, nós teríamos, então, 1.750 dividido por 9, que então daria essas RPMs aí, todas, que a gente falou. Tá certo? Se for engrenagem, é a mesma coisa. É pegar o número de dentes da movida, dividir pelo número de dentes da motora. Essa relação
né, eu vou pegar a velocidade do meu motor e dividir por essa relação. Então, vamos supor que deu 2. E eu tenho um motor de 1.750 RPM. Então, eu vou dividir 1.750 por 2, vai dar 825, 875 RPM. Se fosse 3, se aqui fosse 30, aqui fosse 10, seria 3. Ou simplesmente vou pegar 1.750 vezes 30, vezes 10, dividido por 30. Então, isso dá o mesmo resultado. Ok? Então, se eu tivesse engrenagens, uma acoplada à outra, né? Engrenagem de dente, uma acoplada à outra. A única diferença nesse sistema é que uma vira para a direita, a outra para a esquerda. Porque nesse sistema, as duas viram para o mesmo sentido, mas nesse sistema, uma vira para frente, a outra vira para trás. Então, o que a gente faz? A gente pega, essa é a motora. Então, quantos dentes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dentes. Então, eu vou pegar 1.750 vezes 20. Dá 35 mil. Dividido por... Quantos dentes tem essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, tudo isso aqui dividido por 30. Eu saí com 1.750 RPM aqui e cheguei nesse eixo aqui com 1.166,6 RPMs. Professor, se eu tivesse uma terceira... Opa, fiz caca aqui. Professor, se eu tivesse uma terceira engrenagem aqui. Simples. 1.750 vezes 20 dividido por 30. Daria... Deixa eu ver quanto que dá aqui, que eu mudei tudo. 1.166,6. Ok? Então, eu tenho agora que a velocidade dessa engrenagem é 1.166,6. E eu tenho uma outra engrenagem aqui, por exemplo, com 50 dentes. Então, eu vou pegar 1.166,6, que é a velocidade desse eixo, multiplicar por número de dentes, vezes 30. É igual, né? E vou dividir por 50. Dividido por 50. Então, eu teria 700 RPM apenas aqui no meu terceiro eixo. Se esse fosse o caso, tá? Ok? Então, as transmissões por polias, tá? Elas podem obter as seguintes transmissões, né? Transmissões diretas e podemos ter algumas transmissões oblíquas. Então, quando são 3, 4 correias, não. Mas quando é uma correia só, eu consigo ter uma transmissão oblíqua, tá? Se fosse, por exemplo, engrenagem, seria uma ao lado da outra. Se fosse rodas de fricção, então aqui seria uma roda, aqui seria outra, então eu teria uma transmissão de 45 graus. Ou poderia ter uma engrenagem de 45 graus aqui, uma engrenagem de 45 graus aqui. Ou uma engrenagem de 30 graus aqui e uma de 60 graus aqui. A soma dos dois, né, dos 2 graus de cada engrenagem tem que dar 90, porque aqui está com 90 graus. Se desse 75 graus, então a soma das duas engrenagens teria que dar 35 graus. E funciona da mesma maneira. Tanto para uma engrenagem helicoidal, cônica helicoidal, enfim, qualquer tipo de engrenagem. O eixo, né? O eixo de transmissão inicial tem lá 1.000 RPM. E a engrenagem tem 30 dentes. Então, eu tenho 30.000 RPMs. É uma relação, um número de 30.000. Esse número que eu multipliquei 1.000 vezes 30 mil,
eu vou dividir pelo número de dentes que tem a minha coroa. Então, por exemplo, a minha engrenagem movida, eu tenho lá 60 dentes. Então, eu tenho uma velocidade final aqui de 500 RPM. Ok? Beleza? E aí, correias, nós temos correias trapezoidal, correia plana, e as correias trapezoidais, né, que são essas correias em Vs, existe uma infinidade, pessoal. Hoje a gente não tem tempo hábil para mim poder estar explicando para vocês todos esses tipos de correias, né? Correntes de rolo também, se a gente for falar, né, sobre correntes de rolo, tá? Existe também uma grande variedade. Basicamente, existem dois tipos, né, de correntes de rolo. Basicamente, existem dois tipos de correntes de rolo. Que seria a normal. Existem as correntes especiais, outras situações. Mas isso e aprendendo. Tá com problema no áudio aí, ó. Não tá dando pra ouvir nada. Bom, tem gente falando que não tá ouvindo nada. Como é que tá aí? Tá ruim ainda. Não melhorou não. Até agora pouco tava bom. Agora ficou um minuto pra cá ficou ruim. O microfone está aberto, o volume do mesmo jeito que estava antes. Não tenho como. Então deve ser algum mau contato. Pessoal, com interferência. Tem hora que o som sai bom, tem hora que fica ruim. Até a voz agora tá baixinho. É alguma coisa do software, tá? Eu não consigo fazer nada. Então, pessoal, isso aqui que eu estava explicando para vocês. Ó. Se eu tenho uma polia, né, motora maior, eu tenho maior RPM. Se eu tenho uma polia motora menor, eu tenho menor RPM. Ok? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui uma... Ok? Eu tenho aqui um motor 600 RPM. Tá? 600 RPM. Cada polia dessa aqui, né? Cada polia dessa aqui, ela tem um diâmetro. Olha, essa aqui de 60, ela fica alinhada com essa de 200. A de 150 com a de 150. A de 140 com a de 100. E a de 200 com 60. Então, se eu entendi, se vocês entenderam bem, que a polia motor maior que a movida, né, é maior RPM. A polia menor que a movida. Vocês já vão conseguir entender que aqui... Está ruim ainda, professor. E aqui eu vou ter uma maior RPM na nota. Ok? Não vi nada. Então, aqui é a motora, aqui é a minha movida. Tá? Isso. Então é o seguinte, pessoal. Para a gente entender se vocês fizeram mesmo, entenderam mesmo tudo isso daqui, vocês vão fazer para mim esses cálculos aqui. Ó. 600 RPM com a primeira polia A 60, a movida 200, 600 RPM com a polia B motor 100, a polia movida 150 e assim. Então vocês vão mandar no meu zap lá, tá? Isso não precisa ser hoje, pode ser durante a semana, ok? Mas tem que ser até quinta-feira. Não pode deixar chegar sábado,
porque dia 18 é o último dia de eu lançar isso. Tá bom? Então, quem tiver qualquer dúvida, podem me perguntar no WhatsApp, pode perguntar no grupo, podem, né, mandar sinal de fumaça, enfim, tá? Pode fazer o que quiser, pergunta lá, tira suas dúvidas, que eu vou explicar um por um sem problema nenhum, tá bom? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui do exercício 1, do exercício 2, eu vou mandar isso para vocês agora, e do exercício 3. Então, aqui é um pouquinho mais focado. Por quê? Eu tenho um motor, né, que tem uma RPM, eu tenho a polia 1, que vai transmitir para a polia 2, que vai pegar da polia 3, vai transmitir para a polia 4, e eu tenho o eixo de saída. Então, eu quero saber qual é a RPM de saída, apenas a RPM de saída. Né? Então, a minha RPM de entrada está aqui, ó. RPM do exercício A, está lá, 1.750. Polia 1, tem 300 milímetros. Polia 2, tem 100 milímetros. Polia 3, 332 milímetros. Polia 4, 178 milímetros. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Né? Eu tenho uma polia de 1.500, uma RPM de 1.500. Aqui. Meu motor tem 1.500 RPM. E tenho a primeira polia de 333. A segunda polia de 111. A polia 3, 322. A polia 4, 188. Eu tenho quantos RPM de saída? Então, vamos lá. Ó, eu já sei que a minha polia motora é maior do que a minha movida. Então, eu tenho um aumento de RPM aqui. Né? Então, esse conjunto dessas duas polias, eu já tive 4.500 RPM. Se eu pegar agora 4.500 vezes 322, que é a minha polia motora, né, dividido pela minha polia movida, eu tenho aqui no eixo de saída 7.707 RPM,45. Então, eu tenho um aumento de rotação. Ok? Então, nós temos exercício A, B, C, D, E, F, G e H. Pessoal, isso aqui é para me entregar até quinta-feira. Esses exercícios aqui, tá? Então, o que está valendo para vocês? São esses exercícios, do A ao H. Esse exercício 1 e 2, para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, é para fazer, para vocês tirarem dúvidas. Se vocês tiverem alguma dificuldade, professor, ó, eu fiz esse exercício aqui, então a letra A do exercício 1, né? Ó, exercício 1, esse aqui. Eu fiz a letra A do exercício 1 e deu um valor tanto. Será que tá certo? Não tá? Me mandem que daí eu vou corrigindo junto com vocês. Tá bom? Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, pessoal. Cadê meu mouse aqui? Ai. Voltou. Pessoal, tinha parado aqui. No que parou? Todo mundo viu certinho? O áudio teu tá cortando, professor. Oi? Tá Teu muito áudio tá ruim o cortando. áudio. Pronto, agora tem. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá dando latência aí? O que tá acontecendo? Latência aí, o que tá acontecendo? Como é que tá agora? Eu tô ouvindo a minha voz.
Parece que deu uma melhorada agora. Peraí, deixa eu fechar o áudio do celular. Agora vocês só me veem pelo celular e o áudio está saindo pelo computador. Melhorou aí? Parece que Agora sim. dá pra escutar. Então tá. Aquela parte que eu mostrei dos exercícios, vocês conseguiram ver, entender certinho? Não. Vamos voltar lá então, pessoal. Pronto. Pessoal, então vamos lá. Olha aqui, pessoal. Esse é o exercício 1. Ok? Esse é o exercício 1. Esse é o exercício 2. Esses exercícios é para vocês tirarem dúvida. Então, por exemplo, professor, eu fiz o exercício A, né? O exercício 1, a letra A. Eu fiz ele e deu tal valor, mas eu estou em dúvida. Manda lá, manda no grupo, dá um jeito de perguntar, e aí a gente vai tirando dúvida. Exercício e exercício 2. Esses exercícios é para tirar dúvidas. Para vocês. O exercício, que é esse daqui, que eu vou lançar lá para vocês, é da letra A à letra H. Então, como é que faz exercício aqui? Então, vamos lá. Nós temos um motor. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Vocês podem acompanhar aí. 1.500 RPM. A minha polia 1 tem 333 milímetros. A polia 2 tem 111 milímetros. A polia 3 tem 300. A polia 4, 188. Então, 1.500 vezes o diâmetro da polia 1 dividido pelo diâmetro da polia 2, 4.500 RPM. 4.500 RPM vezes a polia 3 dividido pela polia 4, eu tenho 7.707,45 RPM. Ou seja, eu tenho um aumento. Agora, cada exercício desse aqui, uns vão ter aumento, outros vão ter diminuição de rotação. São esses exercícios que vocês vão fazer e vão me mandar. Eu vou mandar esses exercícios no grupo agora, assim que terminar, tá? Então, são esses exercícios aqui, ó, do A ao H. E eu quero que vocês me mandem. Tem mais alguns aqui, ó. Tem mais alguns aqui, mas esses aqui não precisa, tá? Só da letra A ao H. A, B, C, D, E, F, G e H. São esses 8 exercícios aí. Bom, até quinta. Ok? Beleza? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Deixo aberto agora. Se quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, está livre para poder fazer pergunta, questionar, falar, enfim, o que quiserem. Tudo certo, então? Tranquilo aí, pessoal? Bom final de semana para vocês. Beleza, igualmente. Com a gente aqui.
Qualquer coisa, mandem no WhatsApp, depois eu vou respondendo vocês. E um bom final de semana a todos, uma boa semana de trabalho. Para quem vai trabalhar depois do almoço, um bom trabalho. Trabalhem com segurança. E previnam-se. O Covid está se prevenir para poder ter saúde para poder trabalhar realmente. Ok? Valeu, gente. Obrigado, até mais.